programa A Hora da Restauração. Olá, amigos e irmãos, mais uma vez entramos em seu lar e vos saudamos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu lhe convido para lermos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 14, onde nos diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Querido irmão e amigo, o texto da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo chama nossa atenção para uma situação que nós vivemos todos os dias. Primeiro, ele trata mostrando aqui que existe uma barreira, e esta barreira é espiritual. Existe uma divisão, existe uma separação, porque aqui o Senhor Jesus Cristo está intercedendo, está pedindo em favor da sua igreja, e nesta parte da sua oração intercessória, ele diz assim: dei-lhes a tua palavra, a palavra de Deus, e o mundo os odiou. Isso é fato histórico, além de bíblico. O mundo sempre odiou o povo que recebeu a palavra de Deus, desde os tempos dos hebreus, desde os tempos dos profetas, desde os tempos dos patriarcas, desde o tempo da igreja primitiva. Quanto a história traz de casos registrados de perseguição ao povo de Deus, desde a famigerada, por melhor dizer, chamada de Santa Inquisição, e tantas outras perseguições, noite conhecida como Noite de São Bartolomeu, e Arena de Roma, Leão da Cova dos Leões com o profeta Daniel no Antigo Testamento e assim por diante. Seria hoje, em nossos dias, que o mundo iria receber de braços abertos aqueles que recebem a palavra de Deus? Por que em nosso tempo seria diferente? Será que em nossos dias não vai haver novamente, ou não continuará havendo, a separação entre luz e trevas, entre aqueles que recebem a palavra de Deus e aqueles que ficam olhando para o mundo? Certamente que há. O profeta Malaquias já testificou, profetizando, dizendo: e vereis novamente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ora, aquele que o Senhor Jesus disse: dei-lhes a tua palavra, aquele que recebe a palavra de Deus, a palavra de Deus opera na sua vida uma mudança, uma transformação, e a pessoa então coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e segue as pisadas de nosso Mestre glorioso, palmilhada através do Evangelho de nosso Senhor, através das cartas dos apóstolos. Enfim, vai mudando e muda a sua vida. E o mundo vai olhando para a vaidade, para aquilo que passa, para o acúmulo de riquezas. Mas como existe o sentimento de culpa, então o mundo vai amontoando doutores, defensores de teses, criando doutrinas, formando religiões, para poder acomodar o sentimento de culpa que existe em cada ser humano que ainda não recebeu a verdadeira palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui o Senhor deu a palavra. Talvez você já tenha recebido, é maravilhoso, então você sabe do que falo. Mas se você não recebeu, faça a experiência na sua vida, receba a palavra do Senhor para mudar o seu ser, para Deus fazer habitação na sua vida, e Ele transformará todo o seu ser, toda a sua vida, e você então sentirá o desprezo do mundo, sentirá como um estranho nesta terra. Mas é verdade, porque a Bíblia diz assim, que nós aqui somos forasteiros, peregrinos, estrangeiros, caminhamos em terra estranha, porque o nosso reino, a nossa pátria, não é esta que passa, mas é a pátria celestial. E Deus, nesses últimos dias, derrama do seu Espírito Santo, para que todo o seu povo se volte para a sua palavra, para a obediência, para a santificação, sem a qual ninguém poderá contemplar a face do Senhor, como nos escreveu o apóstolo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação,
condição sem a qual ninguém poderá ver o Senhor, ninguém poderá estar com o Senhor. E aqui o Senhor diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quantas pessoas construindo verdade nesses dias. Cada religião tem a sua verdade, e o povo se acomoda dizendo: toda religião é boa, cada um com a sua verdade, cada um com a sua maneira de ser, mas tudo no fim é a mesma coisa. Mentira de Satanás. Não se deixe iludir por essa mentira. Não é essa confusão de coisas e de religião e de teorias e de filosofias. Uma coisa é a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma coisa é a santificação da palavra, uma coisa é a igreja noiva que se atavia, que se adorna, que se prepara para subir para o arrebatamento glorioso que se aproxima. Outra coisa é o povo denominado de cristão, mas que estão olhando para o mundo e procurando receber as coisas do mundo. E está assim, amados. Eu vejo o que tem acontecido. Não há poucos dias eu via na mídia, na grande mídia, um grande pregador apresentando um profeta estrangeiro para dizer para o povo que Deus está derramando a unção financeira dos últimos dias. Que mentira sem sentido! Deus vai derramar unção financeira dos últimos dias, para o povo fazer o que com dinheiro nos últimos dias? Deus quer a igreja na sua glória. Deus veio resgatar do mundo a igreja e vai ficar ungido com dinheiro para o povo construir império e se enraizar e aprofundar no mundo. É um contrassenso. Deus nos dá tudo quanto precisamos para viver aqui, mas ninguém precisa correr atrás de se enriquecer e atrás de unção financeira para ter dinheiro e muita prosperidade aqui na terra, não. Precisamos correr sim atrás da unção do Espírito Santo que guia a igreja de Jesus na verdade e na obediência da sua palavra, porque diz aqui a palavra que nós não somos do mundo, assim como Jesus não é do mundo. Porventura, Jesus foi atrás de unção financeira, ele foi atrás de império, ele foi atrás de fazer e juntar muito dinheiro. Ele é o nosso balizador, ele é o nosso exemplo, ele é a nossa medida de estatura de varão perfeito, diz a palavra. É nele que nos espelhamos, ele é o nosso guia e condutor. São seus exemplos que nós temos que seguir. Desapego do mundo. Ele, sendo rei dos reis, senhor do senhor, o rei da glória, tomou a forma humana e aqui não teve nenhum compromisso com o mundo. Pelo contrário, ele disse: o meu reino não é deste mundo e eu daqui eu não sou. E será que a igreja é daqui? Será que o povo cristão desses últimos dias são daqui? Vivemos a última hora, hora de acordar, de despertar, hora de lamentação, de jejum, hora de oração, hora de vigília, hora de obediência da palavra de Deus, hora de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, ainda que o mundo lhe aborreça, ainda que o mundo lhe afaste, ainda que o mundo diga que você é obsoleto, ainda que o mundo diga que você vive no século anterior ou anterior, não faz mal. A igreja de hoje é a igreja do primeiro século, a igreja de Deus é a mesma igreja. Aqui mesmo nessa oração mais abaixo o Senhor diz assim: para que eles sejam um. A igreja de Deus é uma. Não existe a igreja do primeiro século, a igreja do século 21, vivendo tão diferente uma da outra. Assim como a igreja vivia na comunhão, conservando-se na oração, na obediência das doutrinas, assim vive a igreja de Deus no século 21, se preparando para encontrar com o Senhor. E onde você tem estado? Você tem estado com aqueles que estão buscando unção financeira, buscando prosperidade, buscando só bens para esta vida? Ou você tem estado com aqueles que santificam a cada dia? Eu tenho dito repetidas vezes, querido, e você principalmente conhecedor do Evangelho, existe duas vertentes só. Uma que caminha para a restauração da igreja, e a igreja vai subindo para encontrar com o Senhor, se ataviando. E a outra que caminha por libera tudo, libera já, apostasia, vaidade, mentira, e vivendo como o mundo vive. E achando que o mundo todo recebe, aplaude a igreja, e porventura os cantores chamados de evangélico fazem grande show com milhões de pessoas. E todos estão juntos, de mão dada. A igreja pode estar de mão dada com a apostasia? A igreja pode estar de mão dada com dogmas babilônicos? De forma nenhuma.
A igreja tem que estar de mão dada e coração dado com a palavra do Senhor, com a obediência e com a santificação. Este é o nosso propósito. Esta é a mensagem de Deus para este últimos dias. A restauração da igreja, para que a igreja possa se restaurar pela obediência da palavra do Senhor, como está aqui. Dê-lhes a tua palavra. A igreja tem a palavra. O mundo passa e a palavra do Senhor permanece para sempre. Eles não são do mundo. A igreja não é do mundo. Por isso o mundo nos aborrece. O mundo não nos compreende. O mundo não nos entende. Mas nós entendemos a situação do mundo. Nós compreendemos e esperamos que Deus tenha misericórdia, arrebatando almas, pessoas, amigos que estão no mundo, olhando somente para o império financeiro, para as coisas materiais, olhando para a vaidade, para o pecado, para o mundanismo, por vezes perdida no vício, às vezes no mais profundo do vício. Deus tem poder e libertação para a sua vida. É só abrir o coração. E você que tem um dia aberto seus lábios para crer em Jesus, confessado a salvação de Jesus. Jesus tem muito mais para a sua vida, para que você cresça na graça, no conhecimento e seja dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Sem adoração em verdade, você não será procurado por Deus. E adorar a Deus em verdade é adorar na obediência da sua palavra. É tempo de ler, é tempo de comer da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque ela é o alimento para o cristão. Que Deus abençoe a sua vida e o seu lar no nome de Jesus.